Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Retomando aqui as atividades, vou fazer uma live daqui a pouco no meu Instagram, aqui embaixo. Logo aqui embaixo, @dvinvest. Por isso eu estou aqui até no escritório para fazer essa live junto com o mestre dos derivativos, que fui convidado para participar de uma live. Enfim, retomando aqui, espero segunda-feira tá tudo certo aqui já, a gente já está voltando às atividades normais. Continua aí no processo de melhora gradativa em relação ao Covid. Agradeço de imediato a todos vocês que mandaram mensagem de melhoras, energias positivas, enfim, agradeço demais. Vamos lá então falar aqui do nosso Ibovespa. Lembre-se aí de se inscrever aqui no canal, se você ainda não tiver inscrito, canal aqui no YouTube, aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado. Se essa análise de fechamento for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Ibovespa teve um dia aí bom, eu vou até colocar aqui na tela quais são os ativos que eu vou comentar. Ibovespa, depois eu venho falando aqui do mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Raio 3, MGLU 3, GNDI 3, CSNA 3, SUSB 3, B3SA 3, ITSA 4 e PSSA 3. Começando então pelo Ibovespa, terminou o pregão bem com alta de 0,82%, segue dentro de um movimento de alta, terminando a semana com a sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, então temos um sinal positivo. Qual a minha expectativa? Esse movimento foi grande para cima, a expectativa é que venha a ter rompimento aqui. De uma única vez? Não necessariamente. E se romper direto? Na minha leitura, esse movimento não tenderia a ir tão longe. A gente pode ter uma correção em ABC, ou seja, em duas etapas aqui. Mas nesse momento, o que nós temos no gráfico é uma sinalização positiva no gráfico semanal. Só desarma esse sinal aqui se voltar para baixo da mínima desse fundo, que está localizado basicamente no 114.886. E aqui no gráfico diário, para ter algum sinal realmente mais negativo na próxima semana, que aumente a chance de ter alguma lateralização ou esse movimento não for muito longe para cima, é ter aqui um fechamento aí mais forte para baixo da média, mais forte para baixo de um patamar ali na faixa dos 118.883, aquela região que eu venho comentando de 118.900. Seguindo para os futuros, gráfico aqui de 60 minutos para o mini índice, já pensando ali no pregão de segunda-feira, temos o mini índice em cima de um patamar importante, abriu subindo, veio aqui, bateu nessa resistência, foi aqui embaixo, rompeu para cima e volta forte para baixo e termina o pregão conseguindo ter um fechamento para cima de uma região aqui que eu considero importante na faixa dos 120.370. Então, dentro desse fechamento, abrindo dessa forma para cima, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, mantendo-se aí para cima da média, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo, veio para baixo aqui dessa região dos 120.370 e principalmente aqui no gráfico de 10 minutos para baixo dos 120.220, veio para baixo e passou a gerar topo descendente, aí sim eu voltaria a olhar para venda, ou seja, quebrar essa sequência aqui de topos e fundos ascendentes para olhar para venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje, de queda, o dólar dentro de um cenário ali que eu já comentei, eu vou falar mais a respeito do dólar também no radar da semana, no domingo, mas eu já tinha falado no outro radar da semana, no último domingo, sobre essa questão do dólar estar num processo ali de travado, né? Ou seja, por mais que tinha um viés de alta, eu não vejo ainda uma expectativa tão forte para cima num primeiro momento. Então o dólar gera um sinal de fundo, volta aqui para baixo, está tecnicamente dentro de um movimento de subida, enquanto não perder essa mínima. Se o dólar fizer isso aqui, a gente tem um pivô de baixa a partir de segunda-feira. Mas olhando para o gráfico intraday, que é o mais importante para a próxima semana, temos um sinal baixo. Como o mini índice tem um sinal ali positivo, olhando um pouco mais para a compra se abrir subindo, aqui tem um sinal mais negativo, olhando para a venda se abrir caindo, ou seja, está dentro de um topo descendente. Então, dentro desse cenário, abriu caindo, chegou a gerar topo descendente, o pivô de baixo para baixo da média móvel exponencial 3 períodos no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. Por outro lado, se abrir subindo para cima desse nível aqui, que dá para perceber que existe resistência aqui para trás, o nível de preço que já foi batido aqui, tentou funcionar como suporte e depois voltou a funcionar aqui como resistência, aqui de novo como resistência, ou seja, vem para cima desse patamar aqui, que é uma região ali em torno dos 5.387, então dá para buscar uma operação aí de compra de fundo ascendente
no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região 387, se abrir subindo. Desculpa. Seguindo aqui então para as ações. A PTR4 no dia de hoje apresentou praticamente uma alta de 0,7%, candle de indefinição, ou seja, ainda não me gera compra de swing trade, mas já foi algo bom, ou seja, permanecer acima desse patamar é algo bom. Para quem resolveu comprar esse rompimento aqui, stop fica posicionado abaixo dessa mínima. Na minha opinião, estaria bem posicionado na faixa dos 28,20 ou 28,19. Ativo, gráfico semanal dentro de um fundo ascendente, então o viés é de alta, a tendência é de alta ainda no gráfico semanal. A de curto prazo está sendo retomada, né, porque ele veio, gerou esse sinal aqui para baixo e volta aqui, então retomada a tendência de alta. Só que não está encaixando ainda bem essa entrada para mim, ou seja, pode dar certo, mas esse aqui é o gráfico 60 minutos. Ativo bateu aqui nesse patamar, rompeu, beleza, abriu bem o pregão, mas aí toma uma pancada dessa para baixo. Enfim, tem que voltar a trabalhar acima desse nível aqui, gerar fundo ascendente aí no G60 para manter um viés mais positivo de continuar subindo em busca dessa região aqui de topo anterior, localizada por volta dos 31,12 até os 31,76. Vale 3, dia de hoje, boa alta, 3,81%, pregão passado, queda de 1,26%. Se perdesse essa mínima, abriria uma possibilidade de venda de swing trade, mas não fez isso. E o lado positivo, além de ter fechado acima da média, fechou acima dessa região de resistência que eu destaquei já na análise de fechamento de ontem. Então, um bom fechamento. Já me gera compra? Ainda não, mas para quem está comprado já gerou uma bela oportunidade de trabalhar com stop. Para quem está comprado no swing trade, uma oportunidade de trabalhar com stop na faixa dos R$ 89,54. Então, importante, bom primeiro sinal por parte dos compradores aqui, positivo, voltou para cima da média, rompeu resistência. Vamos ver se ela permanece assim, supera inclusive a máxima dessa semana que ficou aqui nos R$ 92,87, para gerar um fundo ascendente e trazer uma nova sinalização positiva para o papel. Me interesso por compra nesse ativo em sinalizações de alta no decorrer da próxima semana, de fundo ascendente no gráfico de 10, ou no gráfico diário, ou mesmo no gráfico de 60 minutos. Por exemplo, uma das formas de entrada ficou aqui de lado, gerou pivô de alta no G60, possibilidade de arriscar na compra com stop mais curto. Seguindo para a Raio 3, que no pregão de hoje a gente reposicionou o stop para cá, então ela acionou nossa saída. A operação então foi encerrada, uma operação que gerou um ganho parcial. Colocando aqui os dados de encerramento dessa operação, ganho de 0,66%. Que foi uma entrada aqui mais de rompimento, ganho de 0,66%, na verdade aqui nessa região, ganho de 0,66%, mais 0,09% sobre o capital total, o resultado desta operação. Então, encerrada a posição da Raio 3. Segue ainda dentro da tendência de alta, mantendo-se aqui proporcionando sinalizações de alta acima dessa região aqui. Me interesso ainda por compra no decorrer da próxima semana. Outro ativo, MGLU3. Pregão de hoje apresentou boa alta de 2,13%, o stop continua aqui embaixo, mas o próximo pregão já tende a vir para cá. Eu optei por ficar aqui porque está muito próximo, então não mudei aqui. Na verdade, o próximo, a partir de segunda-feira, a tendência é que eu altere o stop para cá. Já tem ali o número de candles suficiente que era para ter andado, ou seja, depois desse candle, se volta aqui para baixo, aí para mim descaracteriza o que eu gostaria de ver no gráfico. Então a tendência é que eu coloque o stop aí, um stop parcial na faixa dos R$ 25,37 na entrada da MGLU3. Lembrando que a entrada foi lá por volta dos 25,78, então o stop já seria um stop bem curto para o papel. Depois disso, vamos falar aqui de GNDI3. Eu recomendei compra no pregão de hoje, mas não acionou. A compra seria se rompesse essa máxima aqui, ó. Se gerasse aqui o rompimento desse topo, se gerasse um pivô de alta no gráfico diário, no primeiro ou no segundo candle. No primeiro candle não conseguiu fazer isso. Ainda é uma possibilidade de se trabalhar na venda, ainda continua aqui com os dados da operação em aberto, no sentido de aguardando para execução, não executou, ou seja, entrada ali por volta dos R$ 100,39, stop 96,53, 108,11 o ponto de objetivo, 3,85% o risco da operação, que é o tamanho do stop, está aguardando, e 13% capital a ser alocado no papel. Então seguimos comprado em MGLU3 e uma possível execução de entrada aí no decorrer da próxima semana, que sabe, se tiver qualquer mudança em relação a essa entrada, eu comentarei dentro aqui do aplicativo DV Invest. Então você recebe lá essa mensagem falando se ela continua válida a recomendação, se eu passei outra recomendação com outro valor, a partir de segunda-feira.
Tirando aqui da tela e vamos aqui para o próximo ativo, CSNA3, que no pregão de hoje fechou bem também, assim como o Vale 3, ela não gerou ali a possibilidade de uma venda, que era uma das alternativas de venda para o pregão de hoje se fizesse isso aqui. Não fez, não gerou topo descendente, pelo contrário, voltou para cima da média e para cima da região de fundo anterior. Então, o primeiro sinal positivo aqui para a CSNA3, não me gera compra ainda, porque já tenho aqui um movimento já de subida, já alguns candles, mas eu me interesso por entrada, assim como a Vale 3, se proporcionar sinalizações de alta gráfico diário ou até mesmo G60, acima aí dessa média móvel de 3 períodos a partir da próxima semana, acima dos R$ 32,45. Fechamento bem da semana com alta de 9,84%. SUS B3 terminou o pregão bem com alta de 2,85%. A ação vinha aqui travada, até a gente tem uma análise especial desse ativo em PDF dentro do aplicativo da Invest que foi enviada aí no último pregão. Então aqui a ação fecha o pregão bem, boa alta, e consegue vir para cima da zona de resistência, fazer seu maior fechamento da tendência de alta anterior, ou seja, da tendência de alta anterior que tinha alterado aqui para um cenário um pouco mais de indefinição. Para mim, não, um cenário um pouco mais de indefinição, ou seja, quebra aqui esse movimento, mas tenta ali voltar a subir, enfim, mantém-se acima desse patamar. Então, o viés era de alta e ela consegue trazer algo positivo aqui para cima. Então, ou seja, anular esse grande candle de baixa. Desta forma, para a próxima semana, eu fico atento à questão de entrada nesse papel, seja aqui se ela lateralizar, pivô de altas, gerar fundo ascendente para cima dessa região aqui também dos 66,20 seria mais interessante, ou pivô de alta acima desse patamar para abrir compra de swing trade em SUS B3. Mas para quem está comprado de alguma forma, dá para trabalhar facilmente com stop abaixo da mínima do candle de hoje. Aí, mínima ficou em 64,74, fechamento de ontem 74,66, então dá para botar em 64,65. Stop abaixo pelo menos de um nível de suporte que seria do gap de alta. B3SA3 também gerando um candle bom no pregão de hoje alta de 1,62%, gerou um sinal de topo lá na resistência, um ativo que continua bem, fechou muito bem a semana, uma alta de 6,1%. Foi um ativo que eu destaquei no radar da semana, nessa questão de poder gerar aqui esse fundo no semanal. Está fazendo isso, até um ativo que está dentro da carteira aí perspectiva, que teve um bom desempenho nessa primeira semana, vem tendo um bom desempenho nessa primeira semana de fevereiro. Ação da mesma forma da SUS B3, como já fez todo o movimento de subida, compraria esse rompimento não, aguardaria alguma correção aí nos próximos pregões, mas seria um ativo bem interessante para olhar para a compra no decorrer da próxima semana. Para quem está comprado ali pelo gráfico semanal, mantenha a posição comprada. ITSA4, Itaúsa, ação lateral aqui nesse momento, no curtíssimo prazo indefinida, mas dentro basicamente de uma tendência de baixa no gráfico diário. No semanal ainda é uma tendência de alta, está no ponto importante. Vai ser muito importante a próxima semana para esse papel. Um fechamento de uma semana aí acima dessas máximas aqui, principalmente acima do patamar de R$ 11,06, seria o contexto mais positivo de recuperação, de uma força por parte dos compradores, um rastro dos compradores nesse papel, para aumentar a probabilidade de ter um novo movimento de subida, de expansão a favor da tendência de médio prazo. E isso, ou seja, submeteria o quê? Se voltar ali para cima, significa dizer ela voltar aqui, ó, gerar um pivôzinho de alta e uma sinalização positiva, que daria até para arriscar uma operação de compra aí, de rompimento, ou mesmo de um fechamento. O ideal seria ter um fechamento acima dessa região aqui, patamar ali para cima dos R$ 11,02. Fechamento aí de um pregão acima dos 11,02, daria para arriscar uma entrada com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida de Itaúsa, mas por enquanto ainda não tem esse sinal de subida. Por enquanto está dentro de uma quedinha mais leve, mas ainda apontando para baixo no curtíssimo prazo. PSSA3, ativo que fez um bom pregão com alta de 3,57%. Essa ação está com esse fechamento aqui vindo para cima dessas máximas, então é algo realmente positivo. Semanal que dela bem enrolado, ou seja, difícil operacionalmente ainda. Por esse motivo, eu aguardaria. Quem está comprado, stop pode ficar aqui embaixo, mas no meu caso eu aguardaria chamado pullback, deixa o movimento fluir e depois gerar fundo ascendente já acima dessa região aqui. Um sinal extra de que agora a tendência é para cima
e aumenta a probabilidade de ter uma boa relação risco-retorno nas operações na ponta compradora em cima desse ativo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Daqui a pouco, live comigo no meu Instagram, participando de uma live com o Mestre Su. E nesse final de semana, encerra aí, tem as últimas vagas do curso Invista Melhor usando análise técnica. Lembre-se, as inscrições ainda estão abertas, está aqui embaixo. Abaixo, aqui na descrição desse vídeo, você tem um link para se inscrever. Domingo, às 9h15 da manhã, já vai ter a primeira live com os alunos do curso, a mentoria coletiva, para sanar dúvidas, enfim, a gente alinhar ali algumas coisas e também na parte de colocando aí o conteúdo em prática. Nos encontraremos aí no domingo às 9h15 e domingo também tende a ter aí o radar da semana. Um grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana.